Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre as ações antiterroristas durante os eventos da Copa do Mundo na Rússia. Como o governo russo se prepara para receber os milhares de visitantes? O esquema de segurança será melhor que o usado no Brasil há 4 anos? Vamos ver mais informações sobre isso. Esta vai ser a 21ª edição da Copa do Mundo, a principal competição de futebol. Pela primeira vez, a Rússia será o país sede dos Jogos. A disputa vai de 14 de junho a 15 de julho. Será a primeira Copa no leste europeu e a 11ª na Europa. Mais de 1 milhão de turistas são esperados nas 11 cidades que vão sediar as partidas de 32 seleções. Para debater o assunto, nós convidamos Delmo Arguelles, cientista político, doutor em História das Ideias, e Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito das Relações Internacionais. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no nosso programa. Bom, falamos de Rússia, país sede da Copa do Mundo. Um atentado recentemente aconteceu em São Petersburgo, matou 14 pessoas. Isso foi um alerta para o que pode acontecer na Copa do Mundo? Nós diríamos que sim. São Petersburgo é talvez a segunda maior cidade da Rússia. Ela é muito visada. A Rússia ainda há de se considerar a participação da Rússia na guerra da Síria. Então, há notícias de que, no sentido de que os descontentes com o governo russo poderiam se utilizar da Copa do Mundo contra exatamente o governo russo, né? Certo. Então, porque há informações do serviço secreto russo nesse sentido, de que os que discordam da participação da Rússia na Síria poderiam se utilizar do evento esportivo contra o governo, né? Professor? Que aí temos várias facções em luta na Síria, né? O governo russo apoia o governo Assad, e aí você tem as outras facções sírias que lutam contra o governo Assad e ainda tem o Estado Islâmico, né? Então, um evento como a Copa do Mundo é um grande atrativo, né? Tanto para o Estado Islâmico quanto para pequenos grupos em luta. As seleções da Síria e Estados Unidos não vão participar da Copa do Mundo. Essas seleções seriam, pelo que nós começamos aqui a nossa conversa, alvos potenciais de terrorismo. Os Estados Unidos, historicamente, é uma seleção sempre muito protegida nesses grandes eventos. Aí, eu pergunto aos senhores, isso traria algum alívio para o esquema de segurança? Não, nenhum Não alívio. vai trazer? Não. Porque é a grande questão aí a segurança avança e os grupos terroristas, os grupos privados terroristas tentam furar o esquema de segurança. Até porque, Bob, também nós temos outras seleções muito visadas. É o caso da França e o caso da Alemanha. Tanto é que nós tivemos aquele episódio exatamente no jogo entre a Alemanha e a França, no Stade de France, em Paris, um ataque terrorista, né? Não necessariamente no estádio, nos portões do estádio, nos arredores do estádio, em Saint-Denis, até porque eles conseguiram evitar a entrada dos terroristas no estádio. Então, as duas seleções também são muito visadas, né? Há notícias também de grupos extremistas, né? Tanto russos, torcedores russos. Nós temos também o caso dos hooligans ingleses, e temos, inclusive... Nós vamos falar dos hooligans daqui a pouquinho. O senhor mencionou a França, eu queria mencionar a Eurocopa de 2016 na França, e que ocorreu em menos de um ano depois desse atentado. Um atentado gravíssimo que comoveu todo mundo. O modelo empregado na Eurocopa de 2016 seria um modelo a ser seguido também pela Rússia? Não, porque se você tenta É uma outra pegada. É uma outra pegada. Até você colocou o ponto certo. Porque se você tenta repetir algum modelo já consagrado, os terroristas já estariam adaptados a isso, né? Então, é sempre uma tentativa de cada lado antecipar o outro, né? Houve até notícia de um possível o cancelamento da Eurocopa. Mas aí até foi dito que se a Eurocopa fosse cancelada, estaria se fazendo exatamente o jogo dos terroristas. Sim. Né? Então, isso não foi absolutamente abortado.
né? Agora, nós temos também, houve a realização da Copa das Confederações, que é exatamente um ano antes, que foi realizada no ano passado. Então, todos os mecanismos de segurança foram testados. Só que não com os terroristas titulares. Não com os terroristas titulares, né? Aqueles são claro mais usados. que, ainda que a Rússia não faça parte da União Europeia, mas os mecanismos de segurança intra-Europa, há que se diga que seriam mais rigorosos, né? Porque isso estaria de qualquer jeito. Agora, isso não se impede da utilização de passaportes falsos. E aí, nesse ponto, o Brasil é interessante, porque nós, brasileiros, não temos praticamente nenhuma restrição. O nosso passaporte é um passaporte, o professor Sanab, muito visado, né? Então, muitas das vezes, até grupos terroristas que se utilizam, né, de uma nacionalidade brasileira, até porque nós somos muito bem recebidos. Não há restrições étnicas nem étnicas aos brasileiros. Não só os terroristas. Naquele filme Identidade Born, Isso. aparece um passaporte brasileiro, salvo engano, de Gilberto da Silva, que morava em Osasco, em São Paulo. Exatamente, Aparece bem bem lembrar. o endereço dele. Numa cena em que ele derruba uma série de passaportes, o primeiro a cair ali é o passaporte, é o nosso, o passaporte Silva. verdinho. Exatamente. Exatamente, O senhor mencionou os hooligans. Eu queria pegar uma opinião do senhor. Os hooligans são considerados ainda uma grande ameaça para eventos como esse? Os primeiros hooligans, não, que eles já foram catalogados, identificados, né? Isso tem 30 anos, né? Mas os hooligans ingleses, né? Mas agora, a ameaça de torcidas violentas sempre está presente, e ainda mais aqui no Brasil também, né? As brigas de torcida aqui são terríveis. E no caso russo, eles misturam não apenas a paixão pelo clube, como também pressões nacionalistas e, inclusive, racistas. Isso eu queria perguntar. No caso russo, a ameaça maior é interna ou externa? Porque, salvo engano, o governo do Vladimir Putin, ele adotou uma série de medidas simpáticas e antipáticas, né? Muita gente apoia o governo russo. O resultado das eleições foi um resultado que até hoje o pessoal pergunta como é possível alguém ser eleito com 85% dos votos e tal, considerando a taxa de... Mas foi, né? Recentemente tomou posse, né? Foi eleito. A minha pergunta é a seguinte, ele teria hoje mais ameaças internas ou externas? Bom, internamente nós temos, como o professor colocou, o problema dos denominados ultras. Ultras são exatamente os torcedores violentos, ortodoxos, né? Mas só que eles também têm se utilizado como meio de pressão, de utilização dos descontentes do governo Putin, do regime atual, né? Agora, a questão da Síria ainda é muito emblemática, né? Volta-se a questão da Síria. Até porque também, ainda que os Estados Unidos não participem, mas há a participação da França e de alguns países que também tiveram suas seleções classificadas para a Copa, né? Do ponto de vista... Pois não. O caso sírio talvez é o mais preocupante mesmo, né? Já que, afinal de contas, a oposição interna a Putin, ela tem sido sistematicamente eliminada, né? Você faz muito mal à saúde se opor a Putin. Agora, o caso sírio, né? Ainda mais com todo o mar de refugiados para a Europa, e não só na Síria, também o problema geopolítico criado pela derrubada do Gaddafi na Líbia. Né? Isso desestabilizou todo o norte da África, né? Então, você tem ali na Europa Centro-Oriental muitos refugiados, né? Muitos jovens predispostos à radicalização, e isso podemos ver aí na Rússia isso criando um grande problema. Outro ponto importante, desculpe, mas é aquele caso recente que aconteceu em Londres, de supostos 2 espiões russos que teriam sido, envenenados. Na verdade, né? A filha Isso, a filha, exatamente. E o que aconteceu? Até recentemente, o Putin deu uma entrevista dizendo assim, olha, se realmente o serviço secreto russo tivesse se utilizado deles, eles não teriam sobrevivido. Ou seja, ele foi extremamente irônico, né? Nós teríamos feito o serviço completo. E isso, para a comunidade internacional, principalmente para a União Europeia, não pegou bem.
o governo inglês reagiu à altura. Expulsou diplomatas, Expulsou 120 foram expulsos no mundo diplomatas, inteiro né? e tal. Inclusive, havia até a notícia de que o Reino Unido não participaria da Copa. Sim, né? Mas parece que isso eles também... não vão enviar membros da família real. Isso. Parece que eles definiram isso. É Eles não vão... É um protesto... É um protesto político, né? A Finlândia também aderiu, né? Ou a Islândia, não, a Islândia aderiu, né? Também é isso, né? Mas ninguém vai deixar de mandar suas seleções. Que é a grande surpresa da Copa, né? A Islândia. Mas desde a última Copa eles vêm fazendo... um servicinho bem feito lá na O classificação. futebol nasceu com o Reino Unido, né? A origem do futebol. Então tem isso também. Eles não deixariam de participar. Certo. Mas reagiu. A teoria dos jogos nas relações internacionais, né? Houve uma reação, a expulsão de diplomatas, né? Isso tudo porque ocorreu no território inglês. Sim. Então, ou seja... E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Segunda então, vez. Teve aquele outro espião russo o espião russo que teria... foi envenenado com Polônia. Exato. Esse morreu, né? Morreu. Esse morreu. Morreu em pouco mais de um mês, né? Assim, Pouco mais de um mês. Ficou Esse talvez tenha deformado. tido assinatura mesmo do Serviço Secreto Do Russo. Serviço porque, Secreto Russo. Segundo o próprio Putin, o serviço foi feito. E que né? teria ocorrido no território inglês. Isso para ele seria inadmissível, né? Certo. O senhor mencionou a França. Várias vezes aqui, nós também mencionamos a França. Por que a França se transformou num país vulnerável a ataques terroristas? Qual é a análise que o senhor faz disso? Primeiro, a França recebe inúmeros imigrantes, inúmeros refugiados, né? A história da França já nos ajuda a isso, né? Agora, ao mesmo tempo, a França acaba sendo vulnerável, até porque, diante dos últimos acontecimentos, no sentido de ter atingido também a população civil e a população em pontos turísticos da França, na maioria das cidades. Então, o governo francês teve que tomar medidas, muitas das medidas extremamente drásticas, né, rigorosas, de um controle rigoroso. Aliás, na Copa do Mundo, até comparando com a do Brasil, foi editado o chamado ID Fan, que seria exatamente um documento em que, além do ingresso, todo torcedor teria que possuir esse documento com endereços, locais, hotel, onde está, até porque a equipe de segurança poderia checar as informações que estão postas ali. Qualquer desavença dessas informações impediria a entrada desses torcedores. Algo que nós não tivemos aqui no Brasil. Isso lá na Rússia Agora hoje? na Rússia. Lá na Rússia. Agora essa é uma medida Rússia. extra Para de todo e proteção. qualquer torcedor que vá ao estádio. Ele tem que se apresentar já com endereço. É basicamente uma ficha, né? Um credenciamento. O cara está sendo fichado espontaneamente, né? Outro ponto também é que o Estado Islâmico teria publicado várias cartazes e várias imagens se utilizando de jogadores. O nosso Neymar... Sim, eu me lembro disso. Né? Inclusive, Messi o Messi com o olho sangrando, etc, etc. Vamos retomar esse tema daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, que hoje discute os preparativos da Rússia para a Copa do Mundo de Futebol. O senhor comentava há pouco, no primeiro bloco, sobre a questão do Estado Islâmico ter publicado alguns anúncios colocando jogadores como Neymar e Messi como alvos potenciais de um ataque. Como é que o senhor analisa? O senhor acha que isso é mais um blefe ou há realmente um risco? Falando em segurança, sempre o risco é de não se ter risco, né? Sim. Portanto, sim, há um risco, até porque são seleções muito visadas e são jogadores extremamente conhecidos, mas eles são utilizados como meio de propaganda. Não, propaganda, digamos, para o lado do terrorismo, né? Até porque qualquer imagem deles que seja publicada chama atenção. Sim. Um jogador desconhecido não chamaria atenção. Então, é utilizada a imagem dele. É claro que, de uma forma absolutamente lamentável, né? Agora, os serviços secretos dos países, né, com certeza, como aconteceu aqui no Brasil e nas Olimpíadas, também enviam agentes para proteger tanto a delegação quanto
os jogadores. Né? E trocam também aquele banco de dados. Trocam né? os bancos de dados, isso é legítimo, isso né, na lei da Copa, né, da nossa Copa, havia uma autorização, digamos, de ordem legal para que fosse feito isso. Né? Precisava ter isso. Qual é a análise que o senhor faz dessa ameaça, vamos dizer assim, contra os jogadores da Copa? A essência do terror, qual é? Na verdade, qual é o conceito de terror? Assustar. É a coação, né? É a coação sobre qualquer outro grupo com base na violência. Né? Então, é claro que para o Estado Islâmico, né, apregoar que vai atingir os jogadores, que não vai deixar haver Copa, é uma grande... Agora, e também eles tanto podem tentar atacar os jogadores que estarão bem protegidos, como também podem tentar atacar outros alvos. Né? Ou seja, a grande lição da explosão lá do ataque terrorista simultâneo no jogo França e Alemanha, que é justamente você não pode proteger todos os espaços. Eles não conseguiram entrar no estádio, se explodiram do lado de fora, mas atacaram o entorno. Atacaram boates, atacaram bares. A possibilidade então, de atacar os estrangeiros, né? Um grande número de estrangeiros. Qualquer um pode ser alvo. Né? Então, que é justamente isso é a base do terror. Né? Então, ou seja, não adianta você pode fazer uma segurança perfeita para o ponto A, mas existem os pontos B, C, D e E que estarão vulneráveis. A questão do racismo. Nós podemos imaginar que o racismo será ou trará, por exemplo, situação de vulnerabilidade durante a Copa do Mundo às pessoas? Os grupos mais extremistas da própria Rússia mesmo? Sim, a Rússia tem um histórico de ataques, né? Mas o racismo, digamos, é um racismo, digamos, mais velado em relação às antigas repúblicas da União Soviética, nas que entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? O Azerbaijão, a Geórgia, as repúblicas separatistas. Então, esse racismo das antigas repúblicas soviéticas, né? Então, que muitas das vezes ainda pretensões separatistas muito fortes, né? Então, o governo, né, quando da passagem da União Soviética para a Federação Russa, muitas dessas repúblicas deixaram de compor a nova Federação Russa. Então, até hoje nós tivemos a questão da Chechênia. Algumas tentaram e não conseguiram deixar a Federação Russa. Né? Como a Chechênia, né? A Chechênia foi uma das situações mais difíceis que o governo russo enfrentou, né? E até hoje enfrenta. Pretensões separatistas. Esses grupos podem atuar Sim. contra o sistema de segurança na Copa do Mundo. Né? Sim, essa é a preocupação do governo russo. No caso checheno específico, há uma debelação populacional da Chechênia, né? Tanto que o último grande atentado chechênio foi feito pelas mulheres. Não porque as mulheres chechenas são perigosas, porque os homens já tinham sido eliminados. Né? Então, mas ainda, é claro, há toda a questão da Abcásia, da Ossétia. Né? Ossétia. E aí são múltiplos alvos e múltiplos grupos que podem tentar se aproveitar disso. A questão civil. Na Rússia, a situação de gays, de estupro contra mulheres, a Rússia já não considera mais crime violência doméstica ou estupro. Né? Hoje, uma pessoa indiciada, ela vai pagar uma multa, não vai para a cadeia. Bem, já não considerava antes, né? Agora, você há sempre... Não é mais um crime, já não se considerava, agora então atenuou de vez a situação. Parece que é um retrocesso, né? Um retrocesso. Um retrocesso marcante e bem combatido pela comunidade internacional, né? Exatamente, e é um caminho em contramão do que o mundo hoje está respirando, né? Um respiro mais libertário, movimentos feministas crescendo em várias partes, nos Estados Unidos, lá em Hollywood, mas não só lá, enfim, todo um movimento de proteção e empoderamento das mulheres. As mulheres que forem à Copa do Mundo poderão se sentir protegidas num país onde o estupro não é um crime? Mas nesse caso específico, sim. Vamos lembrar que na Olimpíada de Berlim, em 1936, os atletas negros foram respeitados. Né? Os atletas negros estadunidenses reclamaram isso, né? Que eles foram muito mais respeitados na Alemanha nazista do que na própria casa.
já que era uma situação excepcional só para os jogos. Haveria uma repercussão internacional muito grande, sim. né? Agora, o problema vai ser depois que a Copa do Mundo acabar e sim continuar a mesma situação para as mulheres locais, né? Os turistas estarão... Ao lado da mulher russa estaria a turista estrangeira, a francesa, a alemã. Estaria protegida, senhor? Estariam protegidos até porque estão ao lado de estrangeiras. Né? Entendi. Então... O que mais que nós poderíamos considerar lá na Rússia de Vladimir Putin? Recentemente houve uma confusão com uma notícia falsa de que o comitê organizador da Copa teria anunciado a permissão para torcedores entrarem com drogas medicinais nos estádios durante o Mundial. Na verdade, isso é proibido, é uma fake news e ninguém vai poder fazer isso. Agora, essa contra-informação também ajuda a tirar a paz do serviço de segurança? O senhor acha? Não, essa fake news é tão absurda, né, que não merece ser levada a sério. Né? O que mais o senhor acha que pode acontecer na Rússia que pode prejudicar a questão da segurança? E esse controle das torcidas organizadas violentas, em que algum torcedor poderia vir a ser confundido com algum dessas... Eles estão sendo bastante registrados, né? Agora, as brigas de torcida nas ruas, próximo aos estádios. Bebedeira, alcoolismo. Eles bebem um pouco, né? Bebem. E lembrando que nós estaríamos em pleno verão na Rússia. Em pleno verão na Rússia faz muito calor, né? Na Rússia ou é mais 42 ou menos 42. Então, nós estaremos em pleno verão, né? E isso faz com que as pessoas bebam naturalmente mais e próximo aos estádios há aquela zona de restrição, mas mesmo assim isso muitas vezes... Isso não impediu a briga na última Eurocopa, né? Isso. O envolvimento de pessoas que não estavam participando das brigas acabam sendo atingidas, né? E tem ainda a questão das drogas, né? O tráfico internacional, num evento como esse, eu imagino que todo mundo... Aonde há restrição de comércio ao tráfico, né? Agora, o Serviço de Segurança Russo então vai ter que ter... E obviamente, eles estão trabalhando nisso em dois níveis, né? Ou seja, identificar torcedores brigões, por um lado, e do outro, identificar grupos terroristas que podem... ou elementos ligados a grupos terroristas que podem tentar fazer algum atentado. Naturalmente, a Rússia já sofre um problema de alcoólatras muito grande, né? Alcoólatras, né? Alcoólatras, E o crime organizado, existe um crime organizado na Rússia, né? E até fora da Rússia. Então, dizem que... Que a Rússia exporta, né? É uma organização, vamos dizer assim, que atua em vários segmentos. Aí você tem em Nova York, você tem hoje na Flórida, lá em Miami, em South Beach. Você tem até em Los Angeles algumas unidades, algumas operações. Mas o crime organizado tem uma vantagem, né? O Putin pode chegar em um acordo com eles com mais facilidade, né? Por quê? Como dá uma ordem de cima. Né? Vamos lembrar que quando o exército americano invadiu a Sicília, em 1943, né? Durante o curso da Segunda Guerra Mundial, o governo americano entrou em contato primeiro com a máfia estadunidense em Nova Jersey. Durante o período. E aí eles já procuraram as pessoas certas na Sicília para facilitar a passagem por ali, a entrada. E aí, porque também para o crime organizado russo não vai ser bom para os negócios deles, né? Medidas violentas, né? Então... Chamaria muita atenção. Chamaria muita atenção. Então, o crime organizado é o menor dos problemas. Poderiam ser culpados e isso não... Né? Sim, seria péssimo para os negócios. A questão das drogas. As leis russas, fala-se que estuda-se na Rússia a implantação da pena de morte para tráfico de drogas. Isso é verdade mesmo? Ora... Talvez não oficializada, né? Eu acho que o único país diria que isso é factível. É factível? Eu não duvido, né? Sim. Eu desconheço, né, se há mesmo essa tratativa, mas eu não duvido que exista. Né? O único país mesmo que está fazendo isso com muita força e de um modo bem desorganizado é as Filipinas, né? As Filipinas, exatamente. Filipinas Mas as Filipinas adotou o método da pistolagem, né? Sim. Contratando pistoleiros. Inclusive, recentemente, o jornal New York Times entrevistou a principal matadora lá do país,
uma mulher de 35 anos e que tinha sido contratada pelo governo para ir eliminando os aos governantes poucos, não deixam isso de forma explícita. Não é explícito, ele contrata o matador para que ele atue na sua região ali, do seu bairro de periferia, para ir eliminando o mal maior que seria o traficante. Mas parece que no caso das Filipinas, eles estariam eliminando o traficante e também o viciado. Sim. Na verdade, estão eliminando qualquer um, né? Porque é até praxe do policial local, assim que mata alguém, deixa um revólver 38 e um pacotinho de cocaína, né? Para indicar que ele era um traficante, né? Então... É a assinatura. É a assinatura, ele planta a prova, né? Então, os policiais já andam com esse kit de execução. Coisa impressionante. Voltando a falar de grandes eventos, no Brasil, nós não tivemos assim grandes incidentes em relação a terrorismo, né? Pelo menos que nós saibamos, isso, felizmente, não houve nenhuma ocorrência assim que merecesse tanto destaque. Isso se deve a quê? O Brasil está fora da área de interesse desses grupos extremistas mesmo? Eu diria, primeiro, repito, o Brasil é muito bem visto, o brasileiro é muito bem recebido, não há restrições éticas em relação ao Brasil e aos brasileiros. Então, não haveria, digamos, meios de infiltragem, não haveria motivo do Brasil e da população brasileira ser atingido, até porque o Brasil não tem uma tradição beligerante, felizmente, não é? Se mantém sempre em posições refratárias à guerra, a invasões. Isso acaba tendo repercussão benéfica no plano de vista internacional. Tirando a Guerra do Paraguai, lógico que ainda é uma coisa bastante polêmica, né? É um outro programa. Fomos tão violentos quanto a violência que nós dizemos evitar, né? Perfeito. Mas desde a República, a atuação internacional do Brasil é exemplar. É exemplar. Perfeito. A nossa conversa, infelizmente, chegou ao final. Eu agradeço aos dois pela presença em nosso programa. E agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse um novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.